Bora falar de saúde agora? Você sabia que nessa época do ano aumentam os casos de dor de ouvido? Pois é a chamada otite de verão. Assunto para o quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Hoje, via chamada de vídeo, eu converso com o doutor Islan Nascimento, que é otorrinolaringologista. Bom dia, doutor Islan, seja bem-vindo ao Mulher Demais, boa semana, viu? Bom dia, querida Bruna, tudo bem? Boa semana para vocês também. Para nós também. Eu sei que você está em trânsito, né? Mas obrigada por trazer informações aqui para o Mulher Demais. Dê uma paradinha aqui para levar informação para quem está em casa, tá? E você que está aí do outro lado sabe que pode e deve participar do quadro Só Saúde, enviando suas perguntas, seus relatos para a gente. O nosso WhatsApp já está aí, ó, através do QR Code. Você interage com a gente no 991050400. Doutor, eu já trouxe aqui no comecinho do programa uma questão de dados, né? Por que os casos de otite ou de dor de ouvido aumentam durante o verão, nessa época do ano? Bom, existe um tipo de otite, Bruna, que se chama otite do nadador, que é a otite externa que acomete a orelha externa, a parte mais para fora do ouvido, que pega o conduto auditivo e o pavilhão auditivo, que a gente costuma chamar de orelha. Então, como há o hábito natural aqui, principalmente aqui no Nordeste, região litorânea, de ir para a praia, ir para a piscina, as crianças mergulham. Então, há sempre o risco de água entrar dentro do conduto. E quando a água entra dentro do conduto auditivo, ela pode ficar retida e causar um tipo de infecção, que é o que eu falei, é a otite externa ou a otite do nadador. Então, essa incidência maior no verão deve-se ao fato desse hábito saudável, que a gente recomenda, inclusive, naturalmente, de entrar na praia, de mergulhar. O doutor Islan citou as crianças, né, que costumam se queixar bastante. Ai, tem uma dorzinha aqui no meu ouvido, tá incomodando, fala com a mãe, fala com o pai. Elas requerem esse cuidado mais especial, esse zelo com relação à saúde e à proteção do ouvido também, doutor? Sim, as crianças requerem esse cuidado, como sempre, né, um cuidado maior, porque tanto no diagnóstico, né, por questão delas, às vezes, referir e não querem sair da piscina, da praia, então Sim. Elas continuam brincando. E acaba que elas, às vezes, relevam um pouco, e no final do dia, na noite, é que elas vão, depois que saíram das brincadeiras, é que elas vão referir mais intensamente. Do ponto de vista de prevenção, o pai e a mãe, né, o cuidador, tem que ficar atento para a primeira queixa já tomar um pouco de cuidado maior ou prevenção, evitando que essa infecção ela aumente e quando chega no final do dia, principalmente na noite, na hora de dormir, a criança não vai conseguir dormir, porque dor de ouvido é muito intensa, então acaba interferindo, inclusive, no sono da criança. Sobre essa questão dos sintomas, né, para além da questão de dor, a gente trouxe aqui uma telinha para você acompanhar aí em casa, inclusive entendendo e quem sabe se identificando em alguns desses sintomas, tá? Vamos soltar aqui na tela, o doutor Islan vai acompanhando aqui enquanto eu vou falando, né? A questão da dor, que pode ser ou não intensa, tem a questão da coceira também, sensação de ter algo no ouvido, zumbido, eliminação de secreção, febre, tontura, náusea e a sensação também de ouvido e nariz entupidos. Vai depender também muito da questão da intensidade, doutor. Para algumas pessoas vai ser um pouco mais intensa essa dor, ou então todos esses sintomas que a gente citou aqui, ou então um pouco menos, a depender de como está a saúde dessa pessoa de uma forma geral. É isso que acontece? Exatamente. Você foi na tecla certa aí, dizendo que depende de cada pessoa. De uma forma geral, os sintomas restringem-se à dor e à sensação de tapado. O ouvido fica como se tivesse água, de Sim. fato tem. Muitas vezes é a água junto com cera, que a água às vezes empurra e tapa, e a pessoa se queixa do que não está escutando por aquele ouvido ou pelos dois. Exato. Então, esses são mais comuns, tá? E
ou uma situação mais intensa, é menos comum, mas pode acontecer principalmente em crianças muito pequenas, né? Que qualquer infecção gera um pouco de febre, e em alguns pacientes com diabetes, onde a infecção se torna um pouco mais grave inclusive do que na criança. Entendi. E falando sobre esses sintomas, né, a Girleide mandou mensagem aqui pra gente, se identificou com alguns deles, né, Girleide? Obrigada pela sua participação. E, doutor Islan, ela disse assim, ó, eu tenho muita coceira no ouvido, zumbido, um apito no ouvido, tem hora que dói bastante. Ela disse que já foi no otorrino, que tá tudo normal, mas tem hora que a dor continua e parece que até tapa a audição, então ela não consegue escutar muito bem. São vários sintomas comuns, queixas comuns, como a gente citou aqui, né, doutor? O que ela precisa fazer? Nesse caso, ela já foi ao médico, precisa retornar para ter uma segunda opinião? O que é que pode fazer? O que a gente vê comum nela é que existe a coceira, parece que é um sintoma básico. Obviamente que ela já foi no otorrino, deve estar sendo bem cuidada pelo otorrino, mas a dica que eu falo para quem não foi ainda, se tem coceira, a coceira no ouvido, e você usa, mesmo o cotonete, que é contraindicado, ou às vezes tem gente que coloca chave, ponta de lápis, e isso machuca o ouvido e também vai gerar infecções e otites. E às vezes vai empurrar a cera para dentro, e o ouvido vai ficar tapado, e nos casos mais intensos pode até causar infecção e perfurar o tímpano. Então é um cuidado que tem que ter, que inclusive é uma das causas da coceira, é uma das causas dessa otite externa que eu falei, que é a otite do nadador. Então, tanto mergulhar quanto mexer no ouvido indevidamente. Tão interessante, né, o doutor Islan falar sobre isso, porque algum sinal ali, uma coceirinha ou uma dor mesmo, a pessoa já acha que o ouvido tá sujo. Pega aquela haste flexível, muita gente chama de cotonete mesmo, coloca dentro do ouvido e tá sempre limpando. Esse não é um caminho considerado ideal, pode até prejudicar, né, doutor? Como eu falei, é perigoso. A gente recebe toda semana a gente recebe alguém que teve algum problema, nos casos mais graves, acaba perfurando o tímpano com a situação de um movimento indevido e pode perder a audição parcial ou até mesmo totalmente, né? Então, muito cuidado com essas hastes flexíveis, não introduzir nada dentro do ouvido, que é um risco grande mesmo para a audição. Trazendo, né, mais uma vez sobre essa época do ano, onde as pessoas costumam desenvolver mais esses sintomas, né? Seja de coceira, de dor de ouvido. Precisa de um diagnóstico, doutor, para saber se existe alguma doença ou alguma infecção mesmo, algum tipo de exame que ateste isso? Então, o exame clínico já é suficiente, né? A mãe, o pai, alguém que esteja ao lado, no caso da otite do nadador, basta você pressionar aqui esse triângulozinho que fica em cima do ouvido ou tentar mexer a orelha e a pessoa vai sentir dor, porque como ela está infeccionada e é um contínuo, a dor já é um sinal do processo infeccioso. Obviamente, há necessidade que um profissional vá examinar, por quê? Porque pode ter água ainda retida, que vai piorar e não vai melhorar a infecção, e às vezes cerumen, restos epiteliais, tecido que precisa ser removido. E, obviamente, o tratamento que vai ser orientado para o caso específico. Aqui no quadro Só Saúde a gente costuma trazer mitos e verdades também. Não vai ser diferente hoje quando o assunto é a saúde do ouvido, né? Limpeza, cuidado, tratamento. Vamos trazer aqui em tela para o doutor Islan dizer para a gente se é mito ou verdade. Já coloca aqui a primeira informação. Doutor, compartilhar fones de ouvido pode causar infecção. Isso é mito ou verdade, doutor? Olha, é verdade, em parte, se a pessoa que está usando inicialmente o fone tiver com alguma infecção, com alguma bactéria, e você tiver com alguma machucado, essa bactéria vai infectar o teu ouvido. Então é uma verdade. Não é bom compartilhar. Certinho, né? Item pessoal, vamos trazer mais uma tela. Mito ou verdade? O acúmulo de cera pode causar dor de ouvido. A gente falou sobre a limpeza, né? Esse acúmulo também pode causar dor, doutor? Pode. De uma forma geral, não causa dor. Geralmente causa a sensação de ouvido tapado. Tá. Mas
quantidade é muito grande, Bruna, pode gerar realmente dor. Uhum. E aí, sobre essa questão de limpeza, né? Não é ideal ficar sempre limpando ou coçando esse ouvido. Mas de tempos em tempos pode, doutor? Ou nunca? Olha, eu digo que o ouvido, ele é autolimpante, né? Aí, principalmente daqui no Nordeste, o clima é quente, então como a cera é gordura, então o calor do corpo humano, ele já derrete, naturalmente ele vai saindo. Agora, se você tem o hábito de ficar colocando a haste flexível, ele vai empurrar para dentro a cera e aí tem necessidade de limpar. Então, a cera é algo que protege o nosso ouvido. Então, a quantidade pouca é bom, muita é ruim. E você pode interferir nesse processo de autolimpeza do ouvido, que você fica empurrando para dentro a cera, que iria naturalmente sair. Certinho. Mais uma tela, mito ou verdade? Vamos trazer aqui no Mulher Demais, nesta segunda-feira. A sinusite, doutor, pode causar dor de ouvido? Isso é mito ou verdade? Olha, é raro, é muito raro. Eu não colocaria como uma verdade, eu colocaria como algo muito raro de acontecer. É difícil a gente ver a sinusite causando dor de ouvido, mas pode acontecer eventualmente, se uma infecção for muito intensa, ela Tá. pode ir para o olho, para a garganta, para o ouvido, mas de uma forma geral, eu diria que é mais mito. Certinho. Mais uma tela, mito ou verdade aqui no quadro Só Saúde. Dor de ouvido sem febre não é preocupante. Isso é mito ou verdade, doutor? Eu diria que é um mito, porque, como eu lhe disse, alguns casos muito graves de otite grave, de otite externa, principalmente em pacientes diabéticos, que podem, inclusive, gerar complicações para dentro do crânio. Então, é um mito. Sem febre não quer dizer que não seja grave, pode ser grave. Certinho. Sobretudo para essa época do ano, né, onde a gente quer curtir o verão da melhor forma possível. O que é que a gente pode fazer para prevenir que esses casos realmente aconteçam, doutor, dentro da nossa casa, né, com a nossa família? Quais são as formas de prevenção? Então, evitar mexer, manipular no ouvido é uma prevenção muito importante, que é a mais comum. Nessa época do ano, nadar, entrar em praia, a gente não vai dizer que não pode. Vá para a praia, vá para a piscina, né? Dê seu mergulho, mas se sentir, se for adulto, que entrou água, colocar gotinhas, existe uma possibilidade de você tirar essa água. Se você não conseguir remover fisicamente, coloca umas gotinhas de vinagre ou de álcool mesmo. Álcool normal que a gente tem, 2 gotinhas no ouvido que evapora a água. Então, é uma dica que eu dou, inclusive os nadadores fazem isso, eles andam com uma soluçãozinha que ele coloca no ouvido, nadadores profissionais, para evitar essa infecção. E a gente pode usar isso para a gente também. Certinho, doutor Islan, muito obrigada, viu, pela sua participação. Vou deixar aqui o Instagram dele, né, @drislanNascimento, _otorrino. Muito obrigada pela participação e boa semana, viu, doutor Islan? Muita boa semana para vocês. Pra Fiquem nós. com Deus. Obrigada. Até a próxima.